E aí, galera, então, questão de número 12. Qual é a boa agora? Enunciado, a de sempre, beleza? Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros. Se liga na minha mão, se liga na minha mão. Lírico, épico, dramático, narrativo ou satírico, beleza? Quando é que o texto é lírico? Quando tem um eu expressando um sentimento, o eu lírico. Quando é que é épico? Quando retoma um fato histórico com a intenção de exaltação. Quando é que é dramático? Quando é produzido para ser representado. Narrativo, quando você tem uma narração, uma história em prosa. E satírico, quando há presença de crítica. Fechou? Tamo junto? Embora, de modo geral, um deles se mostre dominante. Opa, então eu posso ter no mesmo texto características de vários gêneros, mas eu preciso saber qual é o gênero dominante. Eu preciso saber qual foi a intenção principal. O propósito fundamental foi colocar para fora um sentimento ou emoção, lírico. O propósito principal foi evocar um fato histórico com intenção de exaltação, épico. O propósito fundamental foi construir um texto para representação. Eu percebo diálogos entre personagens, dramático. Eu percebo que a intenção foi contar uma história em prosa, narrativo. Mas o texto foi feito com um propósito fundamental de crítica, ele é um texto satírico. Foi entendido? Show de bola? Tamo junto, né? Então vamos lá. Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora de modo geral um deles se mostre dominante. O poema de Manuel Bandeira. Opa! Manuel Bandeira, figura exponencial da primeira fase do modernismo brasileiro. O que torna a sua obra muito expressiva, o lirismo, a dimensão pessoal e subjetiva. Predominantemente lírico, show, apresenta características de outro gênero, pois, professor, o que a questão quer? Que eu reconheça que o texto é lírico, mas ele apresenta características de outro gênero, beleza? E aí eu consideraria o quê? Manuel Bandeira é autor da primeira fase moderna. Os autores da primeira fase moderna eram muito preocupados com o experimentalismo estético. Como assim? Buscar novas formas de expressão. Tradicionalmente, o texto literário é composto como? Prosa ou verso. A partir da modernidade, prosa poética, poema prosaico. Opa, professor, o que é um poema prosaico? Um texto escrito em versos, mas que conta uma história, tem um andamento narrativo. Foi entendido? Então, se eu levo em consideração que o autor é moderno, que os modernos buscavam novas formas de expressão, via de regra, os poemas do Bandeira e dos autores modernistas são poemas prosaicos. Portanto, além do gênero lírico, nós verificaremos o gênero. Letra A, foi constituído para representação teatral devido à sua estrutura dialógica. Olha para o texto, foca no texto. Tem travessão? Diálogos entre personagens? Então a letra A não serve. B, apresenta uma dimensão histórica descontextualizada. Lembrando, o texto que apresenta dimensão histórica é o texto épico. Foi composto em versos com um heroísmo coletivo, épico. A voz poética vai além do lirismo ao narrar um evento. Será que, além de ser um texto lírico, além de ter uma voz poética expressando um sentimento, conta uma história? Se for assim, narrativo, e por consequência, nós teríamos a letra D como resposta. O caráter opinativo evidencia a miséria humana. O caráter opinativo é o caráter lírico, e eu estou querendo algo que vai além do lirismo. Portanto, de cara, eu eliminaria a letra A. De cara, eu eliminaria a letra E. Ficaria entre as letras B, C e D. Eu poderia eliminar B e C automaticamente, verificando se o texto não é épico. Beleza? E aí o que eu faço? Vou para a leitura. O bicho. Vi ontem um bicho da imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Se liga que esse texto foi composto em versos, mas observa que ele está contando uma história, não está? Se ele está contando uma história, ele lembra muito o andamento de um texto narrativo. Vamos às alternativas? A, foi construído para representação? Não, dramático. B, apresenta dimensão histórica descontextualizada? Não, isso seria retomada histórica, dimensão épica. Foi composto em verso com heroísmo coletivo? Não, isso é épico. D, a voz poética vai além do lirismo ao narrar um evento. Narrativo? Fechou, letra D. D é a nossa resposta. Bacana? O caráter opinativo evidencia a miséria humana. Nós temos caráter opinativo, faz referência à miséria humana, porém eu quero saber não sobre o que o texto trata, mas sobre o seu andamento quanto aos gêneros literários. E o que nós verificamos é que ele lembra muito um texto narrativo, por ser um poema prosaico. Resposta, portanto, letra D. Valeu, galera!